Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a importância da gente nomear e aceitar os afetos. O que são afetos? A gente entende por afetos, sentimentos e emoções. Qual a diferença, né? Sentimento, ele é mais tênue. Por exemplo, estou feliz. Estou feliz, né? Agora, a euforia é uma emoção, é a alegria adicionada. Então, normalmente, uma emoção, ela tem como fruto, ela tem como base um sentimento. Só que ela é aditivada de uma série de outros componentes fisiológicos, ok? Por exemplo, eu posso estar com a raiva de alguém, eu posso estar com ódio de alguém. A raiva é um sentimento, o ódio quase sempre é uma emoção, porque quando eu tenho ódio, meu coração palpita, às vezes eu suo, o pensamento fica acelerado, são coisas diferentes. Então a gente diferencia assim, né? Sentimento e emoção. E sentimentos e emoções são afetos. Eles fazem parte do nosso psiquismo, de uma das funções psíquicas que a gente tem, que se chama afetividade. Então tá bom. Será que você sabe o que você sente? Será que você tem clareza em relação ao nome do que você sente? Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas eu vou te dizer que raramente a gente consegue ter clareza em relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Normalmente, nós temos dois tipos de emoções, vamos dizer assim, dois tipos de sentimentos e de afetos. Nós temos os afetos que têm um cunho positivo e um cunho negativo. Isso é didático, né? Mas vamos lá. O que seria o positivo? Afetos positivos são aqueles que nos fazem bem. A alegria, a paz, a tranquilidade. É uma sensação de harmonia quando você vivencia sentimentos positivos. Os negativos são aqueles que fazem mal. Ciúme, inveja, mágoa, melindre. Eles trazem, atrelado a eles, sensações muito ruins, muito negativas. Eles trazem sofrimento. Eles não trazem tranquilidade e harmonia. Então, são duas categorias muito distintas de sentimentos e de emoções. Os sentimentos e emoções positivas quase sempre são mais fáceis de serem identificados. Sabe por quê? Porque a gente não tem muita resistência em aceitar que está feliz, que está alegre, que está em paz, que são coisas boas, né? É bom a gente aceitar o que é bom. O complicado são com os negativos. Sabe por quê? Porque nós ainda fazemos muita confusão entre ser e estar. Nós, mesmo espíritas, entendendo que fazemos parte de um processo evolutivo, quase sempre lidamos com as nossas emoções como se a gente tivesse uma existência. O que eu quero dizer com isso? É muito comum nós confundirmos o ser com o estar. Quando eu posso ter essa noção da eternidade como possibilidade de desenvolvimento, eu aceito que eu estou egoísta. Eu não sou. Eu estou nesse estágio da minha evolução. Do mesmo jeito que uma criança está incapacitada motoramente de fazer determinada coisa enquanto ela não tem aquela maturidade. Mas a partir do momento que ela atinge a adolescência, ela já está madura. Ela já pode, né? Se eu disser assim, você é incapaz, alguém que ainda não desenvolveu aquela habilidade, eu vou estar sendo justo? Não. Por quê? Porque ele tem potencial para desenvolver. Então nós, filhos de Deus, que temos a centelha divina dentro de nós, a centelha do amor, que temos a possibilidade sim de desenvolver a lei do amor, amar a Deus, ao próximo e a mim, nós não somos nada de ruim. Nós estamos. Então, nós estamos sim num processo, num período do nosso desenvolvimento, onde estamos invejosos, estamos enciumados, estamos magoados, estamos vivenciando muita culpa, estamos. Então, quando eu posso entender essa diferença, fica mais fácil aceitar.
Porque nós ainda lidamos com os afetos negativos como um estado final, como se a gente tivesse só uma existência. Então pensa nisso. Esse é o primeiro ponto de reflexão, né? Nós não somos, nós estamos com muitos desalinhos a serem reorganizados. Bom, pensando nisso, vamos questionar um pouco o que você faz com seus afetos. Por exemplo, é muito comum a gente se sentir incomodado. Puxa, a pessoa falou alguma coisa, aquilo me incomodou. Nossa, que coisa ruim, nossa, né? Normalmente, por dificuldade de refletir sobre o que aquilo da onde veio aquele sentimento, eu projeto no outro. Que pessoa grosseira, que pessoa mal educada, olha que absurdo que aquela pessoa fez, olha que falta de ética, olha que isso, olha que... Eu projeto no outro a justificativa daquele sentimento ruim que eu tive, ok? O movimento tem que ser inverso. Eu preciso me perguntar por que a atitude daquela pessoa fez eu sentir isso. E para isso eu preciso querer saber o que eu senti. E aí eu vou dizer a vocês, a gente só sente porque a gente tem em aberto ainda dentro de nós uma série de desalinhos afetivos. Por exemplo, quando a gente pensa em Jesus, nosso modelo maior, ele na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Foi um ser, enquanto encarnado, que com certeza não vivenciou nenhum tipo de sentimento ou emoção dentro dessa que a gente está falando, né? Negativo. Sabe por quê? Porque não tinha gancho. Podia falar a ofensa que fosse para ele. Ele olhava para o irmão encarnado como uma criança. Do mesmo jeito que a gente faz, por exemplo, se uma criança bem pequenininha chegar para você e falar assim, nossa tia, você tá gorda, hein? Você vai ficar com ódio dessa criança? Vai ficar com raiva dessa criança? Ou você vai olhar para ela e falar assim, meu Deus, criança não sabe o que fala mesmo, né? Ou fala o que vem à cabeça. É mais ou menos assim. Nós não conseguimos ter esse olhar diante do irmão de caminhada que nos ofende. Por quê? Porque nós não temos ainda condição de olhar para os nossos buracos, para os nossos ganchos. O dia que a gente entender isso, a gente consegue dar o primeiro passo para a reforma íntima. A gente só consegue se reformar intimamente o dia que a gente entende que o problema nunca é o outro. O problema sempre é a gente. Se eu me enciumo, é porque eu tenho o gancho do ciúme dentro de mim. Se eu me invejo, é porque eu tenho um gancho da inveja dentro de mim. O problema não é que o outro está expondo demais. O fato dele estar expondo demais é um problema dele. Problema de soberba dele, de orgulho dele. Ele vai ter que se alinhar com a lei em relação a isso. O meu problema é o que eu senti. E enquanto eu ficar projetando no outro, eu não olho para isso. E o lar é um espaço onde precisamos ajudar os nossos filhos a exercitar isso. Eu vou falar um ditado para vocês, né? Tem aquele ditado que fala assim, pé de manga não dá jabuticaba, né? Tá, e o que esse ditado tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver que, se você quer que o seu filho comece a adentrar a vivência da lei do amor, você tem que ajudá-lo a plantar dentro dele essa lei do amor. E para ele plantar dentro dele, porque Jesus disse assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou, ame o próximo antes de si mesmo, ou ame o próximo depois, ame o próximo como. Este como pressupõe que você tem que se amar. E eu só vou me amar se eu aceitar todas as minhas dificuldades num primeiro momento. E a casa, o lar, precisa ser um exercício para isso. Eu preciso estabelecer com meu filho a possibilidade de dar nome aos seus sentimentos. Quando eu me sinto mal, eu consigo fazer isso, eu consigo saber se aquilo me inquietou porque eu me enciumei, porque eu me invejei ou porque eu me humilhei, me senti humilhado. O primeiro passo é você tentar entender um pouco o que está por trás dos sentimentos ruins que você tem, dos sentimentos negativos que você vivencia, para poder ser um pai saudável, uma mãe saudável, na ajuda ao seu filho, para que ele possa identificar também os seus sentimentos. Por quê? Porque quando ele pode identificar, ele pode aceitar. Quando a gente identifica e aceita, a gente pode alterar. Então, pé de manga não dá jabuticaba.
Não queira que o seu filho mais à frente tenha atitudes amorosas, que o seu filho mais à frente desenvolva virtudes, se ele não teve condições de primeiro identificar, nomear e saber dar um encaminhamento aos seus próprios sentimentos e emoções. Essa é sua tarefa, pai e mãe. A hora que o seu filho chegar da escola chorando porque o amiguinho não quis brincar com ele, ao invés de dizer, para, homem não chora, ao invés de dizer, larga disso, aquele menino é um bobo, né? Ao invés de dizer isso, senta com teu filho e pergunta para ele o que aconteceu. Ele vai te narrar. Meu filho, você se sentiu assim porque você se enciumou? Que ele quis brincar com outro amiguinho, não com você? Você se sentiu assim porque você se humilhou, se sentiu humilhado porque ele disse que você não servia para brincar com ele? Ajude ele, vá conversando com ele e dê um nome. Se é ciúme, se é inveja, se é melindre, se é sensação de rejeição. Depois que você ajudar ele a nomear, ajude a encaminhar. Filho, então o que nós vamos fazer com isso? Então amanhã você chega e fala assim, assim, assim para o seu amiguinho, né? Resolva isso com ele. É pai e mãe que tem condição de instrumentalizar filhos a lidarem de forma adequada com isso. E se você não faz isso, você faz o seu filho crescer negando os aspectos negativos que ele tem. Quando ele nega, ele não pode alterar, porque ele não identificou. Como é que a gente muda o que a gente não conhece? E quando ele não tem condição de identificar e condição de alterar, a árvore que ficou ali e que vai dar frutos é o egoísmo e o orgulho. A árvore do egoísmo e o orgulho dão frutos dos vícios morais e físicos. A árvore do amor, os seus frutos são as virtudes, todas, que Jesus nos ensinou. Então, estabeleçam dentro do seu núcleo familiar espaços, eu chamo de espaços qualificados, né? Para você poder fazer essa troca do cotidiano. De manhã, na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar. Na hora do café, façam como um hábito conversar sobre como foi a noite de cada um. Dormiu bem, não dormiu bem, teve sonho, não teve, o que sentiu, né? Para que o seu filho possa entender que você também tem sonhos, pesadelos, que você se assusta, que você tem medo. Identificar. Hora do almoço, converse com ele e diga pro núcleo familiar, hoje me aconteceu isso. Ei, pai, o que aconteceu com você? Tive essa aula. Para você estar por dentro do cotidiano do teu filho. E à noite a mesma coisa, fazer essa troca do cotidiano. Quando a gente abre espaço para a troca do cotidiano dentro desse espaço qualificado, você se coloca dentro da vida do outro. Você se coloca dentro da vida do teu parceiro e ele se coloca dentro da tua vida. Você se coloca dentro da vida do teu filho e coloca ele dentro da tua vida. Isso traz cumplicidade e unidade ao núcleo familiar. Sem essa vivência, fica muito difícil a árvore do amor ser plantada, né? É nesta troca cotidiana que essa árvore do amor vai sendo regada, plantada e mais à frente vai dar os frutos dela. Então, pense nisso com muito carinho, pai e mãe. Primeiro, o que você está fazendo com os seus sentimentos negativos. Porque se você não os identifica, os qualifica e os encaminha, eles começam a te intoxicar. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, nessa nossa jornada aqui, né? Que nós vamos tentar te ajudar a pensar um pouco nas questões da culpa e da mágoa, mais para frente, né? Então pensa nisso, porque se você conseguir fazer esse trabalho com você, você vai conseguir ajudar o seu filho a fazer esse trabalho com ele. E o coroar deste trabalho é o Evangelho no Lar. Uma vez a semana, sentarem-se às mesas e conversarem sobre um texto evangélico. E aí o que acontece? Você teve esse hábito durante a semana, é muito interessante porque a espiritualidade ela sempre atua, né? Você vai ver que a leitura sempre vai se encaixar em algum contexto que vocês já haviam conversado. Aí você faz o fecho, aí você vai trazer o Evangelho de Jesus como reflexão para tudo aquilo que foi conversado. Pense nisso e resolva, pai e mãe, a trazer a sementinha do amor para dentro do teu lar e fazer essa árvore frutificar, porque pé de manga não dá jabuticaba, né? O pé do orgulho
e do egoísmo, só da inveja, a raiva, a prepotência, tá? O pé do amor, da empatia, da troca, da humildade, da paciência, da serenidade, da capacidade de olhar para o outro como eu olho para mim. Vamos pensar nisso.